Migração de espíritos de outros planetas, exilados de Capela, categoria dos mundos habitados, exílio de espíritos da Terra ao planeta Quiron, a recente descoberta no subsolo das pirâmides. Vamos entender agora esse momento tão importante do nosso planeta, o final da transição planetária. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo bem bacana sobre a transição planetária, um compilado especial da nossa live sobre esse tema, e eu tenho certeza que você irá gostar muito e sairá desse vídeo aqui entendendo muito mais sobre a transição e com muito mais fé. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. O que é transição planetária? Tem muita gente que pode estar entrando aqui, não sabe muito bem sobre transição, alguém que vai assistir depois. Primeiramente, nós espíritas, nós temos sempre que nos basear na literatura espírita. A codificação realizada por Allan Kardec é sempre o nosso norte doutrinário, sempre será, assim como demais obras da literatura espírita, né, após esse trabalho magnífico, importantíssimo do codificador. Então, o espírita sabe que a transição planetária está acontecendo. Por quê? Porque isso está na codificação do Espiritismo realizada por Allan Kardec, tá? E também é confirmado em demais obras, por exemplo, psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Franco e outros médiuns, né, que psicografaram mensagens de vários mentores espirituais sobre o tema. Então, lá na codificação do Espiritismo está contida a transição planetária, a informação de que nós estamos passando por ela. Mas a transição planetária, pessoal, ela é um estágio. Ela é uma mudança de estágio, de categoria. O Espiritismo nos fala que há as categorias de mundos habitados. Nós vamos falar sobre isso ainda nessa live. Eu tenho certeza que vai haver perguntas sobre as categorias de mundos habitados. Mas nós temos os mundos, né, os planetas primitivos. Nós temos, então mais para frente a gente vai falar mais em detalhes como são cada planeta, né, em cada categoria. Nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é o nosso caso agora, os mundos regenerados, mas antes do mundo se regenerar, ele passa por um período de regeneração, que é o período que nós estamos prestes a entrar, né? Então, regeneração, depois o mundo regenerado, depois o mundo ditoso ou feliz, e por fim, o mundo celeste, que seria o paraíso, né, que as religiões tentam pregar. Tá certo? Então o planeta, ele passa de um estágio para o outro. Não o planeta fisicamente. Os espíritos que aqui estão, né? Mas o planeta, ele passa de uma categoria a outra. Então, por exemplo, a Terra, ela já passou por um processo de transição planetária antes. Quando o nosso planeta era um planeta era um planeta primitivo, e ele passou por essa transição e passou a ser um planeta de provas e expiações, que é o que a Terra é hoje. E agora nós estamos na iminência da conclusão de mais uma transição planetária, onde teremos então um planeta em regeneração, muito melhor do que ele é hoje. Então isso é
basicamente a transição planetária. Como eu falei para vocês, está na codificação. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na página 57 de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho ele diz que a Terra ela atingiu o seu período de transformação e que de mundo de expiações ele passará para a regeneração. E então os homens serão felizes. Então a transição planetária ela está confirmada na codificação. Esse é apenas um exemplo. Há vários e vários outros, né? Principalmente no livro A Gênese, é falado muito sobre transição planetária. Agora, algo também que a gente sempre fala e que gera um pouco de controvérsia. O início da transição e o final da transição. Geralmente, nós dizemos que é esse atual processo de transição planetária, porque assim, não há uma data certa, tá? Não há uma confirmação exata. Mas a gente fala que ela teve início por volta de 1750, por ali, né? Se fala muito em 1757, que foi 100 anos antes do advento do Espiritismo. O advento do Espiritismo se deu com a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857. Então, muitos espíritos já deram conta de que a transição ela teve início mais ou menos 100 anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos, tá? E o que acontece? Lá na Gênesis, né, no capítulo 18, é muito importante o espírita ler Kardec, tá bom? Então lá na Gênesis, né, no capítulo 18, é um capítulo incrível, tá? O livro inteiro é incrível, né? Mas capítulo 18 é bem bacana mesmo. Então, lá tem uma mensagem de um espírito, né? O Dr. Barry, e ele diz que a transição começou mais ou menos 100 anos antes. Então, se a Gênese foi escrita, se não me engano, foi publicada em 1868, então, mais ou menos 100 anos antes, 1768. Então, tudo é mais ou menos, né? 1757 para 1768, 9 anos. Então, realmente foi por ali que teve início esse atual processo de transição planetária, tá certo? Nós ficamos mais ou menos aqui com 1757. Agora, é interessante porque esse é um período antes da Revolução Francesa, mas bem pertinho da Revolução Francesa. Pode ser que aquela convulsão que estava acontecendo no planeta na época, né? Não que a Revolução Francesa de imediato ela tenha atingido o planeta inteiro, mas até espiritualmente, né? Então talvez a Revolução Francesa tenha sido o sinal de que nós estávamos adentrando na transição planetária, tá certo? Agora, e o final da transição planetária? Por que 2057? Porque nós ficamos então com a data de 1757, tá certo? E Emmanuel, o mentor espiritual do nosso amado Chico Xavier, disse, através do Chico, ao vivo, em entrevista ao programa Pinga Fogo de 1971 da TV Tupi, o programa com a maior audiência da história da televisão brasileira. Lá Emmanuel disse ao vivo através do Chico que esse processo de transição ele duraria 300 anos. Então, se ele teve início em 1757, nós ficamos com mais ou menos a data de 2057 para esse estágio, para esse atual processo de transição terminar. Já temos a primeira pergunta aqui, que é da nossa amiga Célia Paz, e ela pergunta: professor, pode falar sobre a descoberta abaixo das pirâmides? Gratidão. Pois é, eu falei para vocês que provavelmente alguém ia fazer essa pergunta, e
Eu li pouco, sabe, sobre a questão, sobre a descoberta, mas acho que dá para falar um pouquinho para vocês. Antes da descoberta, o Egito Antigo, né, ele desperta muita curiosidade nas pessoas e as pessoas não conseguem entender como que uma civilização que surgiu e floresceu, chegou ao seu auge há milhares de anos, poderia deter tantos conhecimentos em relação à matemática, à física, à astronomia, à engenharia, né? Mas não só isso, né? A medicina, vários campos do saber. Mas principalmente em relação à engenharia, até porque as pirâmides estão de pé até hoje, não é verdade? E além das pirâmides estarem de pé até hoje, durante muitos anos elas foram as maiores estruturas construídas pelo ser humano, tá? Então, como que essa civilização detinha tanto conhecimento? Como que eles poderiam, por exemplo, cortar blocos de pedra gigantescos, pesando tonelada, transportar isso, empilhar isso para construir as pirâmides? Então essa dúvida fomenta muitas teorias da conspiração nas pessoas. Nós espíritas sabemos, né? Nós espíritas temos a resposta para isso e muito racional. Por quê? Nós sabemos que existem migrações de espíritos de um planeta para outro, tá? Allan Kardec, ele vai nos dizer no capítulo, se não me engano, no capítulo 11 de A Gênese, o seguinte: existem dois tipos de migração de espíritos. Uma é individual e a outra é coletiva. A individual, né, como o próprio nome diz, é individual da pessoa. Essa pessoa, ela adquire as condições e o merecimento até para reencarnar em planetas superiores. Então a pessoa, por exemplo, reencarna na Terra, na próxima reencarnação ela já pode reencarnar em um planeta superior. Esse tipo de migração, pessoal, ele é facultativo. A pessoa pode ir como pode ficar. Bezerra de Menezes mesmo poderia ter voltado para a Capela, decidiu ficar, tem outros exemplos. E é um tipo de migração que ela é sempre para cima, vamos dizer assim, sempre para planetas superiores. Essa é a migração individual e ela acontece a todo tempo, tá? Agora, existe a migração coletiva. Isso também está na codificação. A migração coletiva. Como o próprio nome já diz, são vários espíritos que saem de um planeta e são levados a outro, tá? Esse tipo de migração, ela como eu posso dizer, ela não é facultativa, ela é obrigatória, tá? E esses espíritos, eles sempre vão para planetas inferiores ao que eles estão. E esse tipo de migração, a migração coletiva, só acontece em momentos, digamos, especiais do planeta. Quais são esses momentos especiais do planeta? Na codificação é dito, transição planetária. Então, quando um planeta está em sua transição planetária, há a migração de espíritos para planetas inferiores, aqueles espíritos que não vibram em conformidade com a nova realidade do planeta. Então, Capela, mais ou menos 28, 30 mil anos atrás, estava na conclusão da sua transição planetária. Eles iam passar de planeta de provas e expiações, como é o caso da Terra hoje, para um planeta em regeneração. E aqueles espíritos que não vibravam em conformidade com isso foram degradados, foram exilados, houve essa migração. E eles vieram para a Terra. Em 4 ondas, porque Kardec vai dizer também que essa migração coletiva não acontece de uma vez, ela vem em ondas. Então foram 4 ondas, tá? Depois a gente pode falar também, tenho certeza que alguém vai perguntar sobre quais povos, né, os capelinos formaram aqui na Terra. Mas nós sabemos que um desses povos é o povo egípcio, antigo.
A onda de capelinos que formou o povo egípcio, né, na antiguidade, eram os capelinos menos endividados moralmente. E o que acontece? Nós sabemos que por mais que a gente reencarne com o véu do esquecimento, tudo que a gente aprende nas nossas reencarnações é mantido. É mantido, nada é perdido. Algumas pessoas até dizem, não, desencarnou, acabou, vai vir para uma nova reencarnação, é uma página em branco. Não é bem assim, porque tudo que nós adquirimos é mantido. Então aqueles capelinos que formaram o povo egípcio antigo, eles traziam no subconsciente todo o conhecimento que eles tinham adquirido ao longo das reencarnações em capela. Inclusive conhecimentos matemáticos, astronômicos, físicos, de engenharia. Então esse conhecimento no subconsciente permitiu a esses espíritos reencarnados aqui na Terra darem início à conquista desse conhecimento aqui, né? O desenvolvimento desse conhecimento aqui. Então é por isso que os egípcios antigos, eles tinham tanto conhecimento que hoje intriga muita gente e fomenta então as teorias da conspiração. E existem muitas lacunas ainda no Egito que a ciência precisa preencher, né? Por exemplo, a esfinge mesmo, né? Que está lá junto com as pirâmides. Né, eu não tenho certeza, mas se não me engano, a esfinge deve ter o quê? Deve ter sido construída 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos, não sei. Mas os arqueólogos descobriram marcas de erosão na esfinge que foram causadas por chuva. Porém, a quantidade de chuva, né, que seria suficiente para causar esse tipo de erosão na esfinge aconteceu pela última vez naquela região há 9.000 anos atrás. Então, essa civilização egípcia ela é mais antiga do que a arqueologia diz, né? Ou houve algum período de chuvas que está em oculto, né? Os cientistas não conseguiram ainda detectar. Então, são lacunas que precisam ser preenchidas ainda, e tudo isso vai fomentando teorias da conspiração. Agora, sobre a descoberta. Um grupo de ufólogos, se não me engano italianos, utilizaram uma técnica por radar para fazer um mapeamento do subsolo abaixo das pirâmides. Se não me engano, foi em uma pirâmide, né, que eles descobriram, né? Foi de Kefri, não tenho certeza. São radares que estão posicionados em satélites 600, 700 quilômetros de altura. E esses radares detectaram anomalias abaixo das pirâmides. 2 pontos aqui. Não importa se o satélite está a 700 quilômetros de altura. Tá certo? Quem não está familiarizado com o tema pode achar um absurdo um radar, né, num satélite a 700 km de altura captar alguma coisa. Isso não importa. Inclusive, essa técnica já foi utilizada e já revelou câmaras escondidas dentro das pirâmides, né, que eram ocultas até então, tá? E o que mais que eu preciso falar? Eles realmente descobriram anomalias abaixo ali das pirâmides, tá? Agora, se você vê a imagem, são borrões, né? Qual foi o erro desses ufólogos? Eles, como eu posso dizer para vocês, eles interpretaram, acho que essa é a palavra mais correta, interpretaram aqueles borrões como estruturas construídas abaixo das pirâmides, estruturas cilíndricas, não sei de quantos metros, e lá embaixo, né, uma estrutura retangular, não sei de quantos metros, e pronto, eles interpretaram aqueles borrões, né, como se fossem construções e pronto, a questão já está fechada. Não é bem assim que funciona, né? A ciência tem passos que precisam ser, tem o caminho que precisa ser percorrido. Por exemplo, eu sou formado em biologia, né? Mas eu decidi não ir
não aplicar a ciência, eu decidi ir para a sala de aula ensinar a ciência, né? Mas assim, a gente sabe qual era o caminho. Eles poderiam até ter anunciado as anomalias que eles descobriram, mas aí precisaria mais investigações. Provavelmente a autoridade egípcia daria autorização para que a pirâmide fosse escavada. Quando a gente fala escavada, alguém pode falar, nossa, ia acabar com a pirâmide. Não, não ia. Há técnicas certas para isso. E aí, depois de alguns anos de pesquisa, isso seria, né, as conclusões seriam apresentadas à comunidade científica através de artigo científico publicado, revisado por pares, né? Não sei se por ser ufólogo seria revisado por pares, mas enfim, né? Esse foi o erro, porque aquelas anomalias podem ser anomalias geológicas, né? Podem ser anomalias do próprio sinal de radar, como pode ser também anomalias realmente de construções, o que eu acho pouquíssimo provável. Né, para mim, alguma anomalia geológica, anomalia do radar. Né? Eu acho pouquíssimo provável que haja, então, essas construções abaixo das pirâmides, principalmente da forma como eles colocaram lá. Agora, mais uma coisa antes de terminar esse assunto, tá? Algumas pessoas, né, até debocham por terem sido ufólogos, né, que fizeram a descoberta dessas anomalias. O que não é correto, porque por mais que haja ufólogos que falam, né, muita coisa assim que parece forçar a barra, há ufólogos sérios, né, que desempenham um trabalho muito interessante, principalmente no Brasil, viu, pessoal? A ufologia brasileira é muito séria e respeitada no mundo inteiro. Eu sou nascido e criado no sul de Minas, né, no alto da Serra da Mantiqueira, no contraforte da Serra da Mantiqueira, e por aqui a gente cresce ouvindo muitos relatos de avistamento, né? Então a gente se interessa, eu sempre me interessei por ufologia, né? Então a gente sabe que há ufólogos que fazem um trabalho muito sério, né? Ah, mas para fazer ciência tem que ser apenas, vamos colocar assim, o cientista profissional, né? Vamos colocar assim, o cara que está no laboratório, que está ensinando em uma universidade? Não necessariamente. Não necessariamente. Para fazer ciência é preciso a curiosidade e um certo conhecimento para dar o pontapé inicial. Não é porque um cientista ele pode escrever algo ou fazer um vídeo desdenhando de ufólogos porque foram eles que fizeram a descoberta que não tem valor. Tá certo? Olha aqui, Cesanildo. Quais os sinais mais evidentes da transição planetária? O principal sinal, é a melhora. A melhora da sociedade. E eu posso falar uma coisa para vocês. Há algumas pessoas que falam o seguinte: não há transição planetária. Mas por quê? Basta olhar para fora da janela, da porta, basta você pegar o celular e ver as notícias, ligar a televisão, você vai ver que não tem transição planetária porque as coisas estão cada vez piores. Eu discordo totalmente, eu falo para vocês, as coisas estão cada vez melhores. Agora, nesse momento, eu sei que deve estar cheio de gente falando, o Luiz Fernando tá louco, né? Como assim ele tá falando que as coisas estão cada vez melhores? Eu acredito que as coisas estão cada vez melhores. Deixa eu falar para vocês por quê. Primeiro, essa ideia de que as coisas estão cada vez piores, isso é espalhado por forças obsessoras, por obsessores. Não estou falando que todo mundo que acha isso está acompanhado por obsessor, mas ouviu isso de alguém que foi influenciado por obsessor. Os obsessores querem isso, eles querem que esse sentimento de estar tudo cada vez pior, esse sentimento de pessimismo se alastre através das pessoas. E não é bem assim. E a pessoa que diz isso, que está cada vez pior, foca sua atenção apenas na questão da violência. Não vê outras áreas. Mas até em relação à questão da violência, a gente pode ver que as coisas estão melhorando. Como assim? Por mais que hoje a gente esteja vendo guerra, né,
Rússia e Ucrânia, né? Há conflitos no Oriente Médio, na África. Por mais que haja esses conflitos, eles são isolados. Estou falando de guerra por enquanto, viu, pessoal? Não estou falando da violência urbana nas cidades, vamos falar disso já também. Mas de guerras, por exemplo. Hoje existem movimentos isolados, né? Conflitos isolados. No passado, a guerra era cultural. A guerra era cultural. Todo povo guerreava. Todo mundo guerreava. A todo momento era guerra, era conflito. Né? Podem pegar os livros de história. Império Romano. Antes do Império Romano, tudo era motivo para guerra. E não era errado, né? Moralmente errado para as pessoas na época. Hoje a gente sabe que a guerra é moralmente errado, mas na época não tinha essa percepção porque era cultural. A gente avança um pouco no tempo, na Idade Média, tudo era guerra, tudo era invasão. E as invasões eram terríveis. Os invasores pilhavam, assassinavam quem quer que seja, crianças, idosos, a sangue frio, violentavam mulheres, crianças, e nada daquilo era moralmente errado para aquelas pessoas, porque era aceito culturalmente essa violência. Hoje, esse tipo de violência é aceito culturalmente? É moralmente aceito? Não é mais. Por quê? Porque nós estamos avançando como sociedade. Nós passamos, né, recentemente por 2 guerras mundiais. É recente, né, século passado. Mas veja que após a Segunda Guerra Mundial, todos os esforços que foram feitos para que a humanidade não entrasse em um novo conflito mundial. Então, por mais que existam conflitos entre nações hoje ainda, isso não é mais cultural e não é mais moralmente aceito pela maioria das pessoas, como era no passado. Quando nós estávamos reencarnados lá no passado, lá na antiguidade, se o nosso líder, se o nosso rei, se o nosso imperador não entrasse em guerra, a gente achava que ele era fraco, que ele era um soberano fraco, que tinha medo das outras pessoas. Hoje não. Hoje, se quem comanda o nosso país, não importa quem seja, aqui a gente não fala de político partidário, mas quem comanda o nosso país, se querer entrar numa guerra, nós seremos contra. Mas no passado a gente não era o contrário. Vocês entendem como que a sociedade está avançando, está melhorando? Se a gente for pegar a violência, né, urbana, nós estamos vendo no nosso Evangelho no Lar, toda segunda-feira ao vivo, nós estamos a 2 evangelhos falando sobre o duelo. Antigamente, qualquer desavença era resolvida na agressão, que levava à desencarnação. Era cultural. Era cultural. As mulheres mesmo. Imagine, hoje, muitas mulheres são vítimas de violência. Muitas mulheres. E a maioria das pessoas não concordam com isso, porque isso não é moralmente aceito, não é aceitável. Existem hoje leis para proteger as mulheres. As leis são 100% eficazes? Não, não são. Mas existem leis e o entendimento. No passado, não. No passado, a mulher não passava de um objeto para as pessoas. Era posse do marido. O marido podia fazer o que quisesse. É moralmente errado isso? Hoje pra gente é, porque nós evoluímos, temos entendimento. Na época não era moralmente errado, as pessoas aceitavam isso. Hoje não. Por quê? Porque nós estamos avançando enquanto sociedade. A escravidão. A escravidão é uma chaga na história da humanidade. E do Brasil, falando da nossa realidade, né? A escravidão é algo que é correto? É óbvio que não, é moralmente um absurdo. Na época da escravidão era aceito, era moralmente aceito. Era cultural a escravidão. Hoje não. Por quê? Porque nós evoluímos como sociedade. Apesar de todos os problemas, nós evoluímos como sociedade. A violência contra os animais. É óbvio que existem muitos animais que sofrem devido à violência humana.
Mas hoje existem leis para proteger os animais. São 100% eficazes? Lógico que não. Mas hoje existem leis. Hoje você judiar de um animal não é mais moralmente aceito. Não é mais culturalmente aceito. No passado era. No passado acreditava-se que o animal nem alma tinha, nem espírito tinha. Era uma coisa que você podia fazer o que quisesse. Hoje não. Por quê? Porque nós estamos evoluindo como sociedade. Vocês conseguem perceber o meu ponto de vista? Como as coisas estão evoluindo? Ah, mas hoje tem muito mais crimes do que na década de 50, 60, 70, 80. Por dois fatores. Há mais pessoas no planeta. A chance de que alguém cometa um crime é maior. Mas principalmente, nós estamos na iminência da conclusão da transição planetária. Né? Essa é a nossa reencarnação mais importante, porque ela é a derradeira antes da transição. Ela vai depender se a gente vai poder reencarnar na Terra na nossa próxima reencarnação, na Terra já em regeneração, muito melhor do que é hoje, ou se a gente vai para planetas inferiores. Então, muitos espíritos que ainda caminham no mal, estão sendo trazidos para a sua última reencarnação. Mais ou menos assim, você vai e melhore. Não é eliminar todas as más tendências. Nós não conseguimos, não são só pessoas santas que vão reencarnar na Terra em regeneração, pessoas com más tendências, nós também vamos. Mas são aquelas que querem melhorar. Agora, aqueles espíritos que ainda estão no caminho do mal, estão sendo trazidos, olha, vai lá, melhora. Vá deixando suas más tendências, trabalhe para isso. Mas são espíritos rebeldes à lei de Deus. Então eles caem no erro novamente. E aí nós temos índices de violência. O que na Terra em regeneração vai começar a diminuir, por quê? Porque esses espíritos já estão sendo tirados do nosso planeta e levados a um planeta primitivo que é Quiron. Certo? Então, os sinais da transição são esses. Nós estamos melhorando. Veja a questão do meio ambiente. Por mais que ainda exista muitas queimadas, muita degradação, nunca se falou tanto em preservação do meio ambiente. Não é verdade? Nunca se gastou tanto dinheiro para preservar o meio ambiente. Quando eu estudava, não se falava muito em meio ambiente na escola. Já eu agora como professor, eu tenho que falar sobre meio ambiente. É algo que eu adoro falar, não estou falando que eu tenho que falar como algo ruim, não. Eu adoro falar sobre meio ambiente com os alunos, alertar eles sobre a questão da água, do lixo, enfim. Mas eu tenho que falar, isso está no programa. Nunca se falou tanto. Olhem a medicina. Antigamente, a pessoa morria com resfriado. Agora, em março, né, eu estava lendo um garotinho belga, né? Ele era portador de, acho que uns 13, 14 anos, o garoto, portador de um câncer muito raro, né, cerebral. Ele foi a primeira criança a ser curada desse câncer. Ele participou de um estudo, né, médico na França e foi administrado a ele um novo medicamento experimental. Após ele fazer o uso do medicamento, o tumor desapareceu. Né? Houve mutações genéticas nas células cancerígenas que fez com que a resposta ao tratamento fosse eficaz. Ele é a primeira criança curada de câncer cerebral, desse câncer agressivo. Então hoje os cientistas estão estudando essa resposta desse garotinho à doença para quê? Para que no futuro novos tratamentos surjam e nenhuma criança mais desencarne devido ao câncer. Principalmente o câncer cerebral. É a realidade da Terra em regeneração. Eu vi também agora em março algo incrível, pessoal, incrível. Porque assim, nós temos, né, nas células humanas 46 cromossomos. Alguém deve lembrar disso aí da aula de biologia, hein? 46 cromossomos, né? Esses cromossomos estão organizados em 23 pares. Existe uma condição que se chama trissomia do par 21. O que é a trissomia do par 21? É um cromossomo a mais no par 21.
Ao invés de 2, vamos ter 3, a trissomia. As pessoas que têm, que são portadoras da trissomia do par 21, o que elas têm? Síndrome de Down. Inclusive há na minha família, né? Minha cunhada, irmã da minha esposa, tem síndrome de Down. Cientistas no Japão conseguiram, em laboratório, tá, eliminar o cromossomo a mais do par 21. Sabe o que é isso? A cura da síndrome de Down. Veja que incrível, não é para agora, porque agora ainda vão anos e anos de mais testes até isso ser uma terapia aplicável, né? Mas no futuro, lá no planeta em regeneração, quando a mulher estiver grávida e for detectado que o bebezinho dela, lá no ventre dela, é portador da trissomia do par 21, tem síndrome de Down, enquanto essa criança está no ventre, vai ser aplicada ali uma terapia genética e vai ser eliminado essa trissomia. Olha como nós estamos melhorando. Da mesma forma, eu vi um rapaz, a 5ª pessoa no mundo curada da AIDS. Ele recebeu um transplante, se não me engano, de medula, e o doador, ele é imune ao HIV. E agora os cientistas estão também estudando essa resposta para que um tratamento seja possível no futuro. Vejam como as coisas estão melhorando. Nós estamos melhorando. Esses são os sinais mais evidentes da transição planetária. Certo? A Flávia está perguntando o seguinte, que ela sente muito zumbido no ouvido ultimamente e tem sonhado muito com seres com rostos que se assemelham a felinos altos, como a luz linda. Tem relação com a transição? Que seres são esses? Bom, Flávia, os seres eu não vou saber te falar, né? Quais são esses seres? Não sei, realmente. Agora, nesse final de transição planetária, algumas pessoas estão se abrindo mais à sensibilidade espiritual. As pessoas estão buscando mais conhecimento em relação à transição, em relação à espiritualidade, melhor dizendo. E tudo isso vai fazendo as pessoas ficarem um pouco mais sensíveis, né, à espiritualidade. Não é que estão se tornando médium de um dia para o outro, não é isso. Mas estão se tornando mais sensíveis. E os sonhos são canais de comunicação com seres espirituais, alguns de outros planetas. Pode ser isso. O zumbido no ouvido, nós temos vídeo aqui no canal explicando sobre o zumbido. Vai ser legal, vai ser importante para você assistir esse vídeo. Tem muitas informações lá, tá bom? A Jeane Belling. Como fica um espírito desencarnado que não aproveitou essa encarnação para evoluir? Ele irá para outro mundo mais inferior? Pois é, Jeane. Na verdade, assim, não é somente essa reencarnação, essa encarnação. Na verdade, é um processo. Nós somos um produto inacabado, né, desse processo de evolução através das reencarnações. Essa aqui é a derradeira, né? É a derradeira. Primeiro, quem vai poder reencarnar na Terra, né, em regeneração? São somente aquelas pessoas perfeitas? Não. Nós, com as nossas más tendências, desde que a gente tenha consciência das nossas más tendências e a gente queira melhorar. Porque ter a consciência e querer melhorar significa que nós abandonamos a rebeldia em relação às leis de Deus. Quem vai para o planeta inferior? São as pessoas rebeldes, que não querem melhorar. São rebeldes às leis de Deus. Caminham ainda no mundo errado, no mundo do crime, no mundo da corrupção, no mundo da sensualidade, sem querer mudar. E sem trabalhar para mudar. Nós não temos que sair dessa última encarnação aqui, dessa nossa atual reencarnação. A gente não tem que sair daqui santos, sem nenhuma má tendência. Senão a gente já seria espírito de primeira ordem, a gente já estaria nos mundos celestes, né? No paraíso que as religiões tentam pregar.
Nós temos que sair daqui um pouco melhores do que a gente chegou para essa reencarnação, querendo sempre melhorar. Então, sim, o rebelde à lei de Deus será degradado para um planeta inferior, um planeta primitivo. E aqui tem outra curiosidade. Sempre que a gente fala isso, algumas pessoas comentam o seguinte: o espírito não regride, então ele não tem que ir para um planeta primitivo, ele tem que ir para um planeta, outro planeta de provas e expiações. Não. Porque um planeta de provas e expiações não é suficiente mais para, digamos, não é induzir, para incentivar o progresso desses espíritos. Então eles têm que ir para planetas primitivos, para que lá, através de reencarnações duríssimas, ele consiga evoluir. Isso não é regredir, porque tudo que ele adquiriu através das reencarnações na Terra, ele vai levar. As qualidades, o conhecimento e também as más tendências a serem eliminadas, tá certo? Stephenson: ainda corremos risco de uma guerra nuclear depois da transição? Eu não acredito nisso, viu, meu amigo? Não acredito que nós passaremos por uma guerra nuclear. Porque o grande risco era até 2019. 20 de julho de 2019. Por quê? Lá no livro A Caminho da Luz, né? Acho que é Caminho da Luz mesmo. Emmanuel vai nos dizer o seguinte: as potências angelicais, esses espíritos desmaterializados de primeira ordem que regem o nosso sistema solar, se encontraram na Terra 3 vezes. A primeira foi quando o nosso planeta foi formado, né? Emmanuel disse isso através de Chico Xavier. A primeira, quando o nosso planeta foi formado. A segunda, quando o nosso planeta, quando Jesus encarnou no nosso planeta. Quando Emmanuel mandou essa informação no livro, se não me engano, na década de 30, ele disse que um novo encontro dessas potências angelicais se daria na Terra mais para o final do século XX. Isso se deu em 69, quando o homem chegou à Lua. Porque havia um temor desses espíritos de que houvesse uma corrida bélica, militar em direção à Lua. Explosões nucleares na Lua abalaria toda a estrutura do sistema solar. Nós sabemos disso. Então essas potências angelicais, elas decidiram que os débitos que nós contraímos como sociedade, como humanidade, seriam cobrados. Como? Provavelmente através de desastres naturais. Mas Jesus, o nosso governador espiritual, ele intercedeu por nós. Então, a humanidade terrena recebeu uma moratória. 50 anos a partir dali. Se nesses 50 anos nós não nos embrenhássemos em uma nova guerra de proporções mundiais, em uma guerra de extermínio, então nós poderíamos caminhar para a conclusão da transição. E esse prazo foi 20 de julho de 2019. E de uma maneira ou de outra, nós conseguimos evitar a guerra nuclear, nesses 50 anos de moratória. Então, eu não vejo a humanidade entrando em uma guerra nuclear mais. Né? Eu não vejo. Nem antes da transição terminar, nem depois. Principalmente depois. Né? O que nós sabemos é que nós ainda passaremos por flagelos destruidores até 2019. Tem algumas pessoas que, de maneira equivocada, interpretaram esse ensinamento de Emmanuel, né? Essa informação de Emmanuel, melhor dizendo, de Chico, né? Da data limite, né? 2019, dizendo que primeiro que era o fim do mundo, né? Que Chico disse que o mundo ia acabar em 2019, ele nunca disse isso. E que após 2019 a gente viveria um mar de rosas. Chico também não disse isso. Grandes avanços nós iremos presenciar de 2019 até 2057.
mas muitos flagelos destruidores também. Pandemia da Covid-19 foi um flagelo. Nós estamos vendo o flagelo das guerras, dos conflitos. Vão haver muitos flagelos ainda até 2057. Por quê? Porque esse é um movimento de transformação da Terra. Geológico? Não. A transição não quer dizer que é uma mudança geológica, física da Terra, mas é uma mudança moral. Então, até 2057, nós veremos flagelos destruidores. Mas eu não acredito que teremos um flagelo na forma de uma guerra nuclear, né? De uma guerra nuclear. Veja, se a guerra tivesse acontecido, ao invés da transição do planeta terminar agora na próxima década de 50, ela demoraria 900 anos, mais ou menos. O término dessa nossa transição demoraria mais ou menos 900 anos, que seria o tempo que a Terra demoraria para se recuperar. E aí os sobreviventes do hemisfério norte viriam para o hemisfério sul, principalmente para a América do Sul, e na América do Sul principalmente para o Brasil, para o sul do continente africano, para a Austrália, Nova Zelândia, mas nós conseguimos não entrar nessa guerra de extermínio. Então eu acredito que não vai acontecer. Até porque, né, Stephenson Souza Ferreira, nosso querido amigo, uma guerra nuclear é uma guerra de autodestruição, né? O país que começar a guerra sabe que assinou a sua sentença, porque vai haver retaliação de todos os lados. Então eu vejo as armas nucleares hoje mais como um fator de dissuasão, não, né, de ataque. Certo? Tem uma pergunta aqui, é muito interessante, da Irani, olha só. Como saber se vou para Quiron? Não precisa se preocupar com isso, não. Para Quiron estão indo os espíritos rebeldes, como eu falei. Aqueles totalmente rebeldes à lei de Deus, que estão embrenhados no crime, na corrupção, na sensualidade, na maledicência. Fique tranquila, o que nós precisamos é da nossa reforma íntima. Eu vou falar algo para vocês que eu falo sempre nos evangelhos, né, no lar, e também nas lives eu falo. Eu sou capaz de falar a missão de cada um de vocês nessa reencarnação, assim como a minha. A nossa missão é a nossa melhora moral, a nossa transformação moral. Então basta a gente trabalhar para a gente sair um pouquinho melhor do que a gente entrou nesse planeta. Estaremos aqui com certeza na Terra em regeneração, tá bom? Henrique Ribeiro. Muita gente acredita que a transição virá da noite para o dia. Sabemos que a transição precisará ser conquistada. Rumores de guerra, ser humano muito indiferente para com tudo. A chance, vamos entender, Henrique, a transição já está começando. A transição começou em 1700 e vamos colocar 57. Nós estamos passando pela transição, não é que ela irá acontecer, ela já está acontecendo. É um período de mais ou menos 300 anos, né? Emmanuel nos disse, né? Mas até lá, até a gente concluir a transição, é o que eu falei para vocês, nós ainda iremos passar por muitos flagelos destruidores, tá? Mas nós estamos vivendo a transição agora. Fabiola. Os espíritos, falar nisso, valeu pelos comentários nos vídeos, viu, Fabiola? Tava vendo ontem, hoje, respondi alguns lá, valeu. Fortalece muito o nosso trabalho, muito mesmo. Pergunta. Os espíritos degradados para os planetas primitivos terão um novo mentor espiritual? Gratidão pelo seu canal, professor. Que Deus continue abençoando sua missão. Gratidão, minha amiga. Que Ele abençoe todos nós sempre, né? Em nossa missão, na missão de cada um. Valeu. Sim, né? Agora, às vezes não. Muitos espíritos, eles vão para planetas inferiores para missão. Né? São missionários. A Terra, nesse momento, está recebendo muitos espíritos vindos de outros planetas, de planetas superiores, né? Para nos auxiliar nesse final de transição planetária.
partir de 2025, o ano que nós estamos agora, centenas de milhares de espíritos de outros planetas vão começar a reencarnar aqui. Os corpos físicos com sutis mudanças genéticas para que as pessoas que nascerem nas próximas décadas, elas serão imunes a algumas doenças. Olha que informação incrível, tá? Agora, pode ser que alguns espíritos, pode ser que eles possam querer ir para Quirum, por exemplo, para auxiliar outros espíritos. É tudo através do amor. O amor, ele é a força mais poderosa do universo. O amor une, o amor não separa, né? O amor congrega, ele não segrega. Então pode ser, sim, que esses espíritos tenham outros mentores espirituais, mas é bem provável que muitos espíritos da Terra vão para lá como missionários. E nesse caráter missionário podem ser mentores espirituais, tá certo? Legal também, viu, Nayara? Estando em regeneração, ainda há mais mal do que bem? Vamos entender aqui, Nayara. A codificação vai nos dizer o seguinte. Existem os mundos primitivos, né? A Terra já passou por esse estágio, que é onde os espíritos começam a reencarnar na condição humana. Um dos temas para as futuras lives que eu vou deixar lá no chat, né, lá na comunidade para votar, é realmente sobre a evolução do espírito. A gente vai poder falar melhor sobre isso, né? Mas o espírito começa a reencarnar na condição humana, onde? Nos planetas primitivos, tá? Depois nós temos os mundos de provas e expiações, que é o nosso, né? Aqui, no mundo de provas e expiações, como que eu posso definir para vocês entenderem? Apesar de haver a prática do bem, o mal prevalece. Aqui no planeta de provas e expiações, apesar de haver a prática do bem, o mal prevalece, tá? Porque aqui é o local dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Nós já fomos muito rebeldes. Para falar a verdade, ainda somos, né? Mas nós já fomos mais, muito mais, né? Nós temos os planetas regenerados. Os planetas regenerados, né, os mundos regenerados, eles são, digamos, mundos transitórios. Eles estão entre os mundos de sofrimento, que é o primitivo, e o de provas e expiações. Eles estão entre esses mundos de sofrimento para os mundos felizes, né? Que são os planetas ditosos felizes e celestes, tá? Só que antes do planeta regenerado, ele entra num processo de regeneração. Não quer dizer que após 2057 a Terra será um planeta regenerado. Não, ela entrará em regeneração. Então essa proporção do mal que prevalece sobre o bem, ela vai sendo equalizada, certo? E o planeta entra então nessa categoria de planeta realmente regenerado. É o planeta onde os espíritos se regeneram de todas as suas dores, todo o seu sofrimento que ele vivenciou durante as reencarnações. Não há mais expiações. No planeta regenerado não há mais expiações. Ninguém sofre por estar expiando nada. Depois nós temos então os mundos ditosos ou felizes. Não temos muitas informações, mas sabemos que já é um mundo onde o bem prevalece sobre o mal de forma muito intensa, muito intensa. No planeta ditoso e feliz, não há nem provas, nem expiações, e os espíritos que lá estão trabalham para o bem comum. Esse é o planeta ditoso ou feliz. Depois nós temos então o planeta
os planetas celestes, que seria o paraíso pregado pelas religiões. Não temos informações. Sabemos que é o lar dos espíritos de primeira ordem, puros, evoluídos, completamente desmaterializados, que trabalham efetivamente na obra de Deus. Não temos muitas informações. Então, na regeneração, né, voltando à pergunta da Nayara, hoje o mal ele se sobressai ao bem, na regeneração ele vai equalizar. Tá certo? O mal vai desaparecer no planeta regenerado? Não temos essa informação. Se no planeta regenerado ele desaparece, ou pelo menos diminui em relação ao bem. Não temos essa informação. Informação sobre isso nós temos no planeta ditoso, né? Lá o bem predomina. Lá o bem predomina. Eu acredito que, minha opinião só, no planeta regenerado, eu acredito que a ocorrência do mal, ela vai diminuindo, chega uma hora que nivela o bem e o mal, porém no planeta regenerado, o mal vai diminuindo, até não existir mais. E aí esse planeta, então, ele vai passar pela transição para um mundo feliz, onde não há mais o mal. Tá certo? Ó, é o Fernando aqui, ó. É verdade que este planeta não terá mais oportunidade para reencarnação de espíritos em expiação? Vai ter sim. Enquanto o planeta estiver em regeneração, nós ainda veremos ainda um pouco de expiação, mas vai diminuindo até não existir mais. E aí nós estaremos num planeta regenerado. Porque veja bem, pessoal, a regeneração, isso não está na codificação de espiritismo. Então alguém pode falar, isso não é espiritismo, você está falando. Mas o que nos dão conta é que esse processo de regeneração vai durar mais ou menos até o ano 3000. Então, nesses mais ou menos 1000 anos, né, os casos de expiação vai diminuindo gradativamente, até o planeta estar regenerado mais ou menos por volta do ano 3000. Aí ali não tem mais expiação, só provas. Então, por um tempo, nós ainda teremos expiação, a Terra ainda será o local de expiação, local que vai abrigar espíritos em expiação, tá bom? Regina, tem como saber quando foi a transição planetária que nós estamos? Então, Regina, nós não temos muitas informações para isso, né? Para embasar qualquer teoria em relação a isso. Há algumas vertentes que dão conta de que nós passamos de um planeta primitivo para o planeta em regeneração, para o planeta de provas e expiações, quando os capelinos chegaram aqui, mais ou menos 30 mil anos atrás. Outra vertente diz que nós passamos de planeta primitivo para planeta de provas e expiações quando Jesus aqui encarnou. É o que tá? Não é informação da doutrina espírita. Eu acho mais plausível, tá? Que nós passamos a ser um planeta de provas e expiações quando Jesus encarnou aqui, tá bom? Mas mais uma vez, sou eu, não é informação da doutrina espírita, até porque não existe essa informação. Andréia. Boa noite, Andréia. Há alguma influência no mundo espiritual com esse processo de transição da Terra? Há muita influência. Na verdade, assim, a influência ocorre a todo tempo, não só na transição. Mas agora, durante a transição, há um movimento muito grande na espiritualidade, né? Um movimento que quer impulsionar a transição e um que não quer, né? Há forças obsessoras, nesse momento, agindo de maneira contundente para que as pessoas
tenham a impressão de que a transição não existe, para que as pessoas tenham a transição que está tudo cada vez pior, por isso não tem transição, e para que as pessoas acreditem que não precisa investir em sua reforma íntima, que reforma íntima não tem nada a ver com transição. E aí esses obsessores vão agir na vida das pessoas para que essas pessoas não busquem melhorar, né? Existe essa influência, né? Existe essa influência. Como há a influência dos espíritos que querem ver as pessoas melhorando cada vez mais para que passem por esse processo de transição de uma maneira tranquila, suave, vão desencarnar, vão para a espiritualidade aqui da Terra, para que a próxima reencarnação estejam aqui no nosso planetinha azul lindo, que ora nos serve de lar e que ainda servirá por mais um tempo, tá bom? Pergunta da Elisa. Se nos planetas felizes o trabalho das pessoas é ajudar o outro, por que temos profissões aqui? Seriam oportunidades para fazer o bem evoluir? Parabéns pelo canal, sou muito fã. Valeu, minha amiga, brigadão. Fico muito feliz do canal ser útil. Muito feliz mesmo. Bom, tudo aqui, ô Elisa, é uma forma, é uma oportunidade que nós temos de evoluir, né? Nos planetas felizes, todo mundo trabalha pelo bem comum. Nós não temos muita ideia de como é isso na prática lá, porque nós temos poucas informações sobre esses planetas, né? Mas assim, cada profissão que nós temos nas nossas reencarnações é uma forma da gente adquirir conhecimento, né? E é uma forma também da gente evoluir. É claro que há pessoas que usam da profissão, usam da posição, né, que a profissão lhes confere para fazer o mal, né? Nós sabemos disso. Mas a gente pode evoluir muito na nossa profissão, mesmo assim, que a gente imagine, nossa, mas minha profissão é tão simples, não tem nada demais. A gente pode evoluir em qualquer lugar, em qualquer situação. Aí eu trabalho, mas eu não gosto do meu trabalho. A gente pode evoluir mesmo assim, né? Tudo uma questão de pensamento, de vibração, né? Então sim, as profissões aqui hoje são oportunidades para fazer o bem, para evoluir. E quem tem essa consciência, como você tem, Elisa, até porque você está perguntando isso, já sai na frente, né? Já está evoluindo muito, porque o primeiro passo para a evolução é a gente ter noção das coisas. Noção de que nós somos espíritos imperfeitos, necessitados de evolução. A gente precisa sempre parar, desacelerar, olhar para dentro da gente, entender as nossas más tendências que nós precisamos trabalhar para eliminar, entender as nossas qualidades, porque nós temos qualidades. Não é porque nós somos espíritos necessitados de evolução que a gente não tem, né? Então sempre nós temos oportunidade de aprender, de fazer o bem e de evoluir. E tudo isso faz parte, né, do que nós somos, né? O conhecimento que nós adquirimos faz parte do que nós somos. Nossa, mas eu não tenho conhecimento nenhum, né? Você que pensa, né? Quem acha isso, eu não tenho conhecimento nenhum, ou quem olha para uma pessoa muito simples, muito humilde na rua e fala, nossa, pessoa, olha, é tão simples, não tem conhecimento de nada, olha só. Gente que pensa, vai ver ali, tem um ser inteligentíssimo com conhecimento, mas muito maior que o nosso, mas que, devido à necessidade de evolução, nessa reencarnação está nessa condição. Tá certo, minha amiga? A Beatriz tem uma pergunta legal, ó. Como abordar o tema da transição para pessoas que não conhecem sobre a doutrina espírita? Na verdade, Beatriz, a gente não pode impor nada a ninguém, né? O que a gente precisa entender é que, independente de transição ou não, a gente precisa cumprir a nossa missão, que é evoluir. Isso independente de transição ou não. Então, o que a gente tem que abordar para as pessoas é a necessidade da reforma íntima. Reforma íntima é aquilo que Jesus nos ensinou: vigiar e orar. A oração nos conecta,
né, com o plano espiritual e vigiar os nossos pensamentos, palavras e atitudes, né? Porque a gente vigiando os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, nós seremos pessoas melhores. E isso é que importa. Principalmente nesse período de transição planetária, a nossa evolução. Então, abordar um tema que a gente precisa evoluir como pessoa, como sociedade, como pai, como mãe, como filho, como sobrinho, como amigo, como profissional, isso é independente se a pessoa conhece a doutrina espírita ou não, né? E é a nossa evolução que vai determinar se a gente receberá a herança prometida por Jesus, né? Jesus prometeu a terra regenerada para a gente. Ele disse, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Ele não disse herdarão o céu, herdarão a terra. Que terra? A terra em regeneração. Aqueles que não herdarão estão sendo encaminhados para Quiron. Não herdarão, mas não é definitivo. Porque mesmo o espírito lá no planeta primitivo inferior, ele pode voltar ao seu planeta de origem no futuro. É o que aconteceu com os capelinos que formaram a população, né, o povo do Egito Antigo. Eles já voltaram. Há alguns aqui, ainda, que precisam de evolução. Há alguns capelinos aqui ainda que precisam de evolução. Há alguns que estão aqui, já poderiam voltar para a capela, estão aqui por missão. Há aqueles capelinos que ainda precisam estar aqui. Precisam estar aqui. Precisam evoluir mais. Né? Tem gente que vocês conhecem, que está nessa situação. Algumas pessoas estão aí perto de vocês, às vezes muitos de vocês. Esse que vos fala ainda tem que estar aqui, né? Devido às más tendências. Já esteve no Egito, reencarnou algumas vezes lá. O Jurandir, olha só. Com o planeta em transição, qual é o papel de nós hoje em Cordoada? Não entendi essa palavra. Para ajudar na transição. Nós podemos ajudar efetivamente na transição, começando por nós mesmos. Evoluir. Investir na nossa reforma íntima. Porque quando a gente melhora nós mesmos, a gente começa a fazer coisas incríveis ao nosso redor. Né? Eu vi uma vez, não sei se foi uma propaganda de televisão, porque minha casa não tem sinal de TV, então não sei se foi em algum lugar na internet que eu vi uma frase mais ou menos: muitos falam que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, poucos falam que filhos nós vamos deixar para o mundo. Então é a gente cumprir o nosso papel de pai, de filho, de irmão, de amigo, de profissional, da melhor maneira possível, cuidando da nossa reforma íntima, melhorando nós mesmos. A partir do momento que essa melhora é interna nossa e ela exterioriza, a gente vai contribuir muito com a transição do planeta, porque a gente começa a fazer o bem à nossa volta. O Maicon, temos visto um aparente aumento nos casos de depressão, ansiedade, transtornos variados e até mesmo atentados contra a própria vida. Teria alguma relação com a transição planetária? Não com o processo de transição, né? Mas sim, com essas forças espirituais, né, que estão trabalhando com muito afinco para que a transição não ocorra. Não é que algum espírito obsessor vai causar depressão numa pessoa que não tinha, né? Vai causar ansiedade em uma pessoa que não tinha, né? Transtornos, mas vai potencializar essas condições. Então é preciso lutar, né? Cada vez mais, né, contra esses problemas. Não é que eu estou dizendo que quem tem depressão, ansiedade, transtorno tem espírito obsessor junto. Todos nós temos,
né? Vocês não têm ideia como que é um dia de live para mim, um dia que vai ter live, né? Eu começo a ser atacado pelos obsessores antes mesmo de eu despertar, de eu acordar, sabe? E sou atacado até mais ou menos. Quando vai chegando o horário da live, vai amenizando, né? Mas assim, por quê? Porque todos nós temos obsessores perto. Por mais que a gente pratique a nossa reforma íntima, né? A gente tenta ter bons pensamentos, às vezes baixa mesmo a vibração, né? E eles aproveitam, né? Então todos nós temos os obsessores. E nesse período de transição planetária, eles estão ávidos, né? Atrapalhar a nossa melhora. Mas todos nós temos mentores, né? Eu falei para vocês, dia de live para mim é complicadíssimo, né? Muito complicado mesmo. Eu sofro ataques espirituais o dia inteiro, sabe? De dor, né? Tenho dores, né? Pensamentos intrusivos, né? Mas hoje, né? Eu consigo fazer uma análise e eu vejo que é ataque espiritual que não é, né? Então hoje, assim, no momento das dores, dos pensamentos intrusivos, eu já detectei, né? Dia de live, os irmãozinhos estão aqui tentando atrapalhar, né? Por quê? O que eu tô falando, tudo que eu tô falando para vocês aqui, não é nada meu, não é sabedoria minha. Eu só trago os ensinamentos dos espíritos para vocês, né? E é óbvio que quem faz esse trabalho é muito atacado espiritualmente, porque não é da vontade do obsessor que a pessoa adquira conhecimento sobre espiritualidade, né? Não é. Então, assim, né, os obsessores estão em todos os lugares e eles realmente aproveitam, né? Principalmente nesse final de transição planetária. A Ellen, nossa amiga Ellen, existem sintomas físicos e ou emocionais relacionados à transição planetária? Gratidão, querido professor. Gratidão, minha querida amiga. Olha, emocionais até há, né? Mas por essa influência de obsessores, né? O nosso planeta, ele vibra, né? Uma energia muito densa já naturalmente, por ser um planeta de provas e expiações, mas nesse final de transição planetária existe como se fosse uma guerra espiritual mesmo, né? Mas assim, não levem isso para de uma forma dogmática, né? De anjos alados, não, é uma guerra espiritual assim, são obsessores tentando nos influenciar para o mal e os mentores para o bem, né? E esses sintomas emocionais podem se refletir também em físicos, né? Mas há sim, né? A transição planetária, isso é um período que a gente tem que ficar muito vigilante. A gente tem que realmente vigiar e orar, né? Porque como é um momento crucial, né, do nosso planeta, da nossa história evolutiva, há forças que não querem que isso aconteça. E como que eles vão conseguir isso? Nos obsediando, né? Nos influenciando. As pessoas que são mais sensíveis vão ter sintomas emocionais e até físicos. A Carmen. Ontem vi no canal do Haroldo Dutra Dias. O Haroldo é incrível, né? Eu tô tentando uma live com ele aqui no canal Espírita. Ele e o Geraldo Lemos Neto, né? Não os dois ao mesmo tempo, né? Um de cada vez aqui no canal. O canal Espírita vai ser bacana. Ele mencionou que para regenerar precisamos estar em comunhão com Deus e não somente não fazer o mal. É a nossa reforma íntima, né, Carmen? Né? Como eu disse, a gente muda, né, a nós mesmos internamente. Quando essa mudança exterioriza, a gente começa a fazer o bem, né? Estar em comunhão com Deus é fazer o bem. Não é só acreditar em Deus. Acreditar, nós acreditamos, é fazer o bem. É preciso fazer o bem, né? Paulo disse que uma fé sem obra é uma fé morta. Então nós precisamos, sim, fazer o bem, praticar a caridade, né?
Por quê que o Espiritismo prega caridade? Porque Jesus, o ensinamento mais sublime de Jesus foi que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. Caridade é uma forma de amor ao próximo. Existem muitas formas de amar o próximo, né? A gente tem esse sentimento de amor pelos nossos familiares, filhos, pai, mãe, irmãos. Mas a gente ainda não é capaz de amar dessa maneira um estranho. Então existem outras formas, né, de amar ao próximo. O respeito, né? O bem que a gente pode fazer, a palavra amiga, até o silêncio quando a gente não tem nada de bom para falar. Isso é comungar com Deus, né? É fazer aquilo que Jesus pediu, amar ao próximo. E isso traz a nossa regeneração, a nossa reforma íntima. Legal, muito bom, isso mesmo. E o Haroldo, maravilhoso, né? Tenho fé que ele ainda vai estar aqui. Lau, como se sente sobre a transição planetária que está próxima? Eu não entendi, meu amigo, se é como eu me sinto ou como as pessoas, uma forma de sentir, né, a transição planetária. Mais uma vez, né, a gente tem que sentir a necessidade de mudar, de melhorar moralmente, né? Essa é a nossa reencarnação derradeira antes da transição, antes do término da transição. Então é o que a gente precisa melhorar internamente, né? O Toquito, a Terra vai ficar nos fótons da estrela Alcione por 1000 anos? Não tem essa informação, viu, meu amigo? Não tem. O que sabemos é espíritos provenientes de Alcione, né, do sistema de Alcione, vindo para a Terra para nos auxiliar na transição. Essa é a informação que eu tenho para passar para o amigo em relação a Alcione, tá? Olha só, a Monique. Boa noite a todos. Boa noite, Monique. Além da reforma íntima, a caridade é fundamental ou menos importante para a evolução e transição planetária? Pode-se procurar evoluir um mais e outro menos? A caridade tem tudo a ver com a reforma íntima, Monique, né? Porque a caridade é a gente entender que ora nós estamos na posição de ajudar, ora na posição de sermos ajudados. E isso nos traz o quê? Isso nos traz humildade. A humildade é o único título que conta na espiritualidade quando a gente desencarna, né? Então, nesse processo de reforma íntima, né, agora na transição planetária, tudo isso está incluído, né? Então, se a gente começa a vigiar os nossos pensamentos, palavras e atitudes, a gente vai ser pessoas caridosas. Isso é inevitável. Porque, mais uma vez, né, pessoal, caridade não é só algo material, não é só dar um dinheiro, um prato de comida, um agasalho, um remédio, água. Isso é caridade, lógico que é. Mas não é somente essa forma de caridade. A caridade é uma oração que você dedica a alguém encarnado, desencarnado. É um bom pensamento que você dedica a alguém encarnado, desencarnado, né? É a sua positividade no seu local de trabalho. Nossa, mas eu vou trabalhar tão mal-humorado, eu não consigo. Tudo bem, então pelo menos não reclamar no local de trabalho, para não contaminar as outras pessoas. Eu lembro de uma vez, né, trabalhava em uma escola e a minha supervisora falou assim: Luiz Fernando, você tá sempre de bom humor? Né, que você tá na escola sempre sorrindo? Eu falei para ela: não. Tem dia que é difícil vir. Nós carregamos as nossas dores. Mas eu não tenho o direito de contaminar o meu local de trabalho com reclamação, porque às vezes a pessoa foi trabalhar bem, mas eu começo a reclamar, eu vou contaminando as pessoas. Eu falo, eu não tenho esse direito. Então, nós temos as nossas lutas, as nossas dores, e tem hora que a gente, né, tem hora que a gente tá sangrando, mas a gente, né, precisa manter a positividade perto das pessoas. Isso também é caridade. Então, assim, a reforma íntima, né, e a caridade, elas estão entrelaçadas, então não tem como a gente evoluir um mais e um menos, porque é tudo junto, né, tudo a mesma coisa. Porque se a gente faz a caridade, mas sem essa noção de que aquela pessoa é um igual, né,
Essa pessoa tá na posição de ser ajudada agora e a gente de ser ajudado, mas lá na frente pode ser que isso inverta, a gente esteja na posição de ajudar, de ser ajudado e as pessoas de ajudar. Quando a gente entende isso, aí a nossa caridade ela é realmente ela é realmente efetiva, ela está acontecendo mesmo. É um processo de caridade, né? Valéria Cristina. A maior transição começa conosco com a reforma íntima. A transição, Valéria, somos nós. Quando a gente fala que o planeta vai mudar, as pessoas que estão aqui vão mudar. A transição é em nós. É dentro da gente. Porque a partir do momento que eu consigo completar a transição em mim mesmo, eu deixo as minhas más tendências, ou trabalho para deixá-las e vou deixando algumas, eu estou cumprindo a minha transição, estou me tornando uma pessoa melhor. Né? Eu vou sair desse planeta um pouquinho melhor do que eu cheguei, né? Nessa reencarnação. Então a transição não é que ela começa internamente na gente, a transição somos nós. Nós precisamos mudar. Sermos pessoas melhores, humildes, simples e caridosas. Tá certo? Céu Shepard. Fala, meu amigo, olá. Por que existem frotas militares no sistema solar? Como elas influenciam na transição? Do que elas nos protegem? Aparentemente, meu amigo, nos protegem de civilizações que querem o nosso mal, né? Mas eu não acho que sejam frotas militares como a gente entende aqui na Terra. Armas, né? Não, acho que não é dessa maneira. São espíritos encarregados meio que de proteger a humanidade terrena. Proteger de outros espíritos que querem o nosso mal, não querem a transição, né? Mas no caso nos protege de civilizações, né? Hostis. Pode ser isso, né? Olha só, legalzinho. Os degradados podem ficar no planeta primitivo até ele se tornar um planeta regenerado? Sim, muitos ficam, Ozinho. Alguns conseguem voltar para o seu planeta de origem, né? Alguns podem voltar, mas preferem ficar aqui. Né? Nós vamos falar do nosso caso na Terra. Porque, pessoal, essa migração de espíritos não é que aconteceu pela primeira vez com capelinos para cá e a segunda vez agora com os espíritos da Terra para aquilo. Não, isso acontece desde sempre, o universo afora. Isso faz parte de uma cooperação universal. Porque os espíritos que chegam no planeta inferior, mesmo que eles levem as más tendências, é como já foi dito aqui hoje, eles levam o seu conhecimento. Então eles acabam influenciando também na evolução daquele planeta, né? Então, muitos desses espíritos, eles continuam no planeta e vão vivenciando as transições desse planeta, né, para qual ele foi degradado, ou eles podem voltar para o planeta de origem, né? Alguns adquirem essa condição, outros adquirem a condição, mas querem ficar aqui ainda por missão. É o caso do Dr. Bezerra de Menezes, né? É o caso de Chico Xavier. São capelinos que ainda estão aqui, né? Nós sabemos que Chico vai reencarnar na Terra no ano 2100. Temos vídeo no canal, inclusive, sobre isso. Isso é informação dele, do próprio Chico, né? Ele, na próxima reencarnação, ele queria reencarnar de novo no Brasil e Jesus falou, não, você vai para Israel. Você vai reencarnar em Israel no ano 2100. É a única coisa que a gente sabe. Isso foi falado por ele. Então o espírito pode, sim, ficar no planeta que o recebeu e viver as transições. Muitos capelinos estão aqui. Muitos capelinos vão viver um segundo exílio, um segundo degredo. Vieram para a Terra, não conseguiram evoluir. Vão para Quirum. Muitos estão aqui, vão vivenciar o final dessa transição e vão reencarnar na Terra em regeneração, né? Muitos vão voltar para a capela. Legal, Roseli
na Cano. Esses grandes desastres com desencarnes em massa fazem parte da transição ou limpeza da Terra? A gente precisa tomar muito cuidado com essa expressão limpeza da Terra, né? Muito mesmo. Por quê? Esses eventos, né? Esses eventos, eles fazem parte da transição da Terra, né? Fazem parte desse movimento de transição, de renovação, né? Esses eventos com desencarnes em massa, né? Desencarnações coletivas, geralmente a gente chama de flagelos destruidores, né? Então esses flagelos, eles fazem parte da transição. E o termo limpeza, nós temos que tomar cuidado com ele, porque esses eventos, pessoal, eles servem principalmente para retirar os espíritos da Terra que precisam ser exilados. Então a gente teve, por exemplo, o flagelo causado pela pandemia, Covid-19. Quer dizer que todas as pessoas que desencarnaram devido à pandemia é porque eram espíritos que têm que ser exilados da Terra? Não. Não. Muitos que desencarnaram pela Covid estavam expiando erros do passado. Outros estavam passando por uma prova escolhida pelo próprio espírito. Outros desencarnaram através de missão. Outros desencarnaram por Covid por merecimento. Como assim merecimento? Temos uma psicografia aqui no canal de uma mulher. Ela desencarnaria nessa reencarnação com câncer nos ossos, que traria um sofrimento terrível para ela durante anos e anos e anos. Então foi trocado esse planejamento, ela desencarnou de Covid, o sofrimento foi menos, né? Foram alguns dias. Então a gente não pode determinar nada, né? Todo mundo que morreu, por exemplo, de Covid foi porque fez coisa errada na encarnação passada, não. Passando por prova, todo mundo. Todo mundo não. Missão, todo mundo não. Merecimento, todo mundo não, né? Mas uma parte das pessoas que desencarnaram, sim, desencarnaram na Covid para serem retiradas do planeta e serem exiladas em Quiron. Isso acontece com todos os flagelos destruidores. Uma parte das pessoas que desencarnam nesses flagelos desencarnam justamente para serem tiradas daqui e serem levadas para o planeta primitivo. Porque essas pessoas não farão parte da geração nova. Geração nova também está na codificação. Tem gente que lê alguma coisa na codificação e lê geração nova, pensa o quê? Somos nós, né? A geração são as pessoas que nasceram depois da codificação. Não. A geração nova formará a humanidade terrena no planeta em regeneração. Essa geração nova está surgindo. Nós podemos fazer parte dessa geração nova, é só nós evoluirmos. Leonardo da Silva, boa noite. Pergunta, mesmo os espíritos evoluídos que vierem encarnar na Terra, são ainda espíritos com débitos a pagar na Terra? O plano espiritual permite encarnar mesmo não tendo karma? Sim, né? Se você for ver, por exemplo, no planeta regenerado que a Terra será, não existe expiação. A expiação é o karma, né? Eu não gosto muito dessa palavra karma, essa palavra não é muito usada no espiritismo, não, né? Mas só pra gente entender, o karma é a expiação de erros passados. No planeta regenerado não existe mais expiação, ou seja, não existe karma. Então as pessoas podem reencarnar assim, mesmo sem dívidas do passado. Isso acontece. Agora, os espíritos evoluídos que vêm à Terra, eles vêm por missão. Algumas vezes esses espíritos aproveitam essa missão para quitarem ainda alguma coisa, né? Para se desfazerem de algum resquício ainda de algo que eles precisam. Eu vou dar um exemplo para você nesse sentido, Leonardo. José, pai de Jesus aqui na Terra.
José era um espírito de um planeta superior à Terra. Mas ele ainda tinha alguns débitos. Tinha algo a resgatar ainda. Então aquela reencarnação que ele veio, ou encarnação, pode ter sido a primeira vez que ele encarnou na Terra, não sei. Aquela encarnação dele, como nessa que ele foi pai de Jesus na Terra, ele ainda aproveitou para fazer um resgate. Ele desencarnou doente, em sofrimento, né? Então, sim, os espíritos missionários, eles podem ainda aproveitar a encarnação como missão para resgatar algo que ainda precisa ser resgatado. Certo? O Charles, né, tá perguntando aqui, ó, como eliminar o desejo de vingança contra aqueles que nos fizeram mal? Tenho consciência que preciso perdoar, ainda mais nesse contexto da transição planetária, mas para mim é muito difícil. Charles, perdoar não é você passar a borracha naquilo que foi feito, né? Foi feito, não tem como voltar atrás. O perdão que você dá é você se libertar. Porque a mágoa, eu sempre falo isso, a mágoa, né? E eu li isso, na verdade. Não sei se foi Chico que disse, mas a mágoa é como a gente tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Porque a mágoa é um veneno que a gente coloca para dentro da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, do nosso perispírito. Então você perdoar não é passar uma borracha, não é você ir lá e vem aqui, você agora é meu amigo, vamos viver em paz, vamos viver bem, tá toda hora. Não. Você pode não ter contato mais com a pessoa, mas o perdão ele tem a ver com você, não com a outra pessoa. É você entender o seguinte: cada um só pode dar aquilo que tem no coração. Se a pessoa te fez o mal, ela só tinha aquilo para dar no coração. Ela só tinha aquilo no coração para dar, o mal. Como tantas vezes você também só teve isso em reencarnações passadas para dar, o mal. Eu, todos nós. Acontece que você já pode estar um pouco mais evoluído que essa pessoa. Essa pessoa ainda está em um estágio inferior ao seu. É preciso entender isso. Te dar um conselho, meu amigo. É um conselho de amigo, tá? Perdoa. Perdoa. Você vai se libertar. Você vai se libertar. O mal, a pessoa que fez o mal a você, isso não vai ficar impune. Você perdoar, você não está dando um atestado de impunidade para a pessoa. Não. Quando nós desencarnamos, nós somos chamados a responder pelos nossos atos. Seremos julgados por uma juíza implacável que é a nossa consciência, que não perdoa ninguém. E essa não perdoa. Então perdoa, viu, meu amigo? Você vai se libertar. Sua vida vai ser mais leve. Tenha certeza disso, porque o perdão tem a ver com você e não com a outra pessoa. Mais uma vez, mágoa é como beber um veneno esperando que a outra pessoa morra. Perdoe. Tem a ver com você, não com a outra pessoa. Tá bom? Vamos lá. Ronei Vidal. Acho que não, né, Ronei? A doutrina será mais difundida após este período de provas e expiação? Eu acredito que sim. Mas não a doutrina espírita em si. O evangelho de Jesus será, né? Os ensinamentos de Jesus, Ronei, eles se espalharão pelo mundo de maneira definitiva. Não que eles já não estejam espalhados. Está, mas não é vivido. Na maioria dos locais não é vivido, né? O evangelho de Jesus não é vivido na maioria dos locais. Então eu acredito que após o período de provas e expiações, sim, né? O entendimento sobre a espiritualidade que vem através do espiritismo será mais amplo. Mas o que realmente será difundido é o evangelho de Jesus.
E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!